Shalom, graça e paz, meus queridos, minhas queridas, você que está ouvindo ou está vendo, né? Porque às vezes a pessoa pode colocar para MP4 ou MP3 e enviar para alguém. Eu desejo para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não importando o horário que você estará vendo ou ouvindo este nosso trabalho, né? E aquele pedido que eu te faço sempre: se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, tá? Nos ajude a abençoar pessoas que necessitam de um esclarecimento para que ela possa não ser ludibriada ou ser enganada. E neste momento vamos falar sobre ofertas e dízimo. Elas podem enriquecer alguém? Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma matéria de pessoas que entraram na justiça para receber de volta aquilo que elas doaram para algumas instituições não governamentais, como igrejas, né, e etc. E algumas conseguiram ser restituída algumas partes desse valor que foram doadas. Mas vamos lá. Como isso acontece? Às vezes as pessoas, por falta de conhecer a palavra de Deus, tá na igreja, tá bom? Mas não conhece a palavra de Deus, não examina a palavra de Deus, não pega em Bíblia, não estuda, né? Ou não ouve com atenção, ou não se informa, porque às vezes a pessoa pode ter um problema de leitura, não ter nunca estudou, né? E por falta de leitura não consegue, né, ler. Mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, porque naqueles tempos dos apóstolos muitas pessoas não sabiam ler, mas a palavra era pregada e elas ouviam. Então vamos lá. Aí algum, de repente, líder, né, inescrupuloso, começa a falar sobre prosperidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, dê o seu tudo, faça isso, faça aquilo outro. Só que, escute bem, ouça bem, a Bíblia, Deus nunca mandou, nunca autorizou que você tirasse da boca dos teus para dar para uma instituição, para a igreja, e deixasse os seus filhos, a sua esposa sem alimento e sem bens. Nunca. Vou vender a casa e vou pegar o dinheiro todo e vou dar para a igreja. Eu vou pegar o meu carro, vou vender e vou dar para a igreja. Isso é um patrimônio familiar. Deus nunca. A não ser que seja tocado no seu coração, você, sem que ninguém te influencia você a fazer isso. Estamos entendendo? E você, de livre e espontânea vontade, porque você sentiu no coração de dar a Deus para ajudar a obra, aí é outros 500. Tá me entendendo? Vamos ver um pouquinho sobre a história de Jacó. Quando Jacó, aquele trâmite que acontece, né, que a bênção que era do seu irmão passa para ele, e ele precisa fugir da presença do seu irmão, e ele faz um voto com Deus dizendo: Senhor, tudo aquilo que vier a minha mão eu te darei, se o Senhor me der mantimento, se o Senhor me der o que comer, o que vestir, em meio ao caminho, a jornada que ele estava fazendo para a casa do seu tio Labão. Então ele faz um voto com Deus, um pacto com Deus, e Deus aceita. Quando ele chega na casa de Labão, ele chega, bem dizer, com uma mão na frente e a outra atrás. Se apaixona por uma das filhas mais novas de Labão, né? E ele quer casar com ela. Mas como pagar o dote a ela se ele não tinha dinheiro? Então, qual foi a forma de ele pagar pelo casamento? Ele trabalhou para o seu sogro. Trabalhou durante 7 anos pela mão da filha. O que acontece? Ele é enganado pelo seu sogro, né? E dão Lia em lugar de Rebeca. O que acontece? Ele fala: então você vai me dar a minha esposa e eu vou trabalhar mais 7 anos
pela outra filha. Ok, ele trabalhou mais 7 anos, mas o que aconteceu durante esse processo? Deus abençoou tanto a Jacó que Jacó ele começou a enriquecer mais do que o seu patrão. Mas como Jacó ele enriqueceu? Ele enriqueceu trabalhando. Infelizmente, existem pessoas que acham que Deus, né, que a igreja é uma casa de troca. Olha só, eu vou lá, dou meu dízimo, a minha oferta, e Deus vai me abençoar 100 vezes mais. Não é assim. Deus ele vai proporcionar que as bênçãos cheguem até você, mas a pessoa precisa se esforçar, trabalhar, né, para que ela possa ter uma vida confortável. Porque as pessoas pensam que prosperidade é ser rico. Não é isso. Prosperidade é a ausência de necessidade. É aquilo que você quer comer no momento e você tenha condições de comprar aquilo que vai satisfazer você. Então, as pessoas confundem riqueza com ser próspero. Porque a pessoa que é rica, né, ela trabalha 24/48. Enquanto o funcionário ele vai para casa descansar, esperando o final do mês chegar para receber, o patrão está trabalhando até altas horas para manter aquele padrão de vida. Então, as pessoas, às vezes, elas são enganadas, ludibriadas em alguns momentos da sua vida, uma por falta de abrir a fala, errei por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não conhece a Escritura. E depois ela se deixa ludibriar, até agora que parou com isso. Antigamente você via aí algumas pessoas em algumas denominadas igrejas dando seu testemunho muito milagroso. O cara quebrou, foi morar debaixo da ponte, aí fez um voto com Deus e depois de 3 meses Deus deu casa, carro, empresa, iate. Eu não estou falando que Deus não pode tirar uma pessoa de uma situação dessa, mas você vê que em certos pontos há um tipo de exagero. Então aí, o que é aquele suposto líder faz? Instiga a pessoa a fazer aquele voto, aquela fogueira, né? Traga tudo que você tem, né? Isso um dia aconteceu na minha família. A minha irmã me perguntou, né, como é que se isso era certo, porque ela foi numa determinada igreja e o líder perguntou o que ela tinha na casa dela, ela foi dando, né? Ele, pega tudo, vende, traz para a fogueira, que Deus vai te abençoar. Eu falei, para com isso, não vai te abençoar. Uma que você está tirando que é dos teus filhos, o conforto dos teus filhos. Deus não quer isso. Se nosso Deus é um Deus de riqueza e quer seus filhos bens, ele não quer o seu dinheiro, ele quer a sua fidelidade. A fidelidade é a base de tudo. Então, por exemplo, se eu recebi o meu salário do mês, Deus não quer que eu pegue 90% e fique com 10%. Deus quer que eu seja fiel para com Ele, dando aquilo que foi estipulado na Bíblia. Pronto, isso aqui eu estou falando para quem é da fé. Para quem não é, pessoal, que o pastor é ladrão, eu não sei. Eu só sei o seguinte, a Bíblia diz que aquele que dá o seu dízimo e sua oferta na mão do sacerdote entrega a Deus. Se o sacerdote, o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, quem for da sua igreja, ele pega o dinheiro de maneira escusa e faz qualquer tipo de desvio, não se preocupe, meu querido. Ele vai resolver com Deus. E Deus vai te abençoar porque ele viu a sua fidelidade e a sua integridade para com o reino. Agora, o problema é o seguinte, não tente fazer a casa de Deus um negócio da China, que você vai lá dar R$200, R$300 de dízimos e oferta e querer 3 mil, 4 mil. Não é assim. Deus ele vai proporcionar para você meios que você seja abençoado e pessoas que vão te abençoar. Mas você precisa acordar cedo, você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, você precisa estudar para ter uma vida melhor, para ter um conforto. Então, não é chegando, dizimando e ofertando, que eu vou ser agora próspero, eu vou sentar e cruzar as pernas porque eu dei a minha parte e ai se Deus não me abençoar. Não é assim. Então, cuidado,
com muitas facilidades que alguns líderes te proporcionam. Cuidado com algumas igrejas, né, que só pede, palavra, nada, oração, nada, né? Quando chega na hora da ofertória, uma palavra ofertória, é quase 40 minutos falando de oferta, prosperidade, isso, aquilo outro, mas a palavra que é essencial, que muda a vida, né? É por isso que às vezes chega pessoas na igreja que tem uma condição financeira e não muda de vida, porque quando falo mudar de vida, eu falo deixar nas esferas práticas do pecado, porque às vezes ela é paparicada porque o dízimo dela é gordinho, a oferta dela é ótima. Não é isso não. Deus, ele não vê a quantidade, Deus, ele vê a fidelidade. Deus não se importa se o dízimo é de R$1, ou se o dízimo é de 10, ou se o dízimo é de 1 milhão. Deus, ele sonda o coração. O provérbio vai dizer que a prata e o ouro, elas são testadas pelo fogo, mas Deus prova o espírito do homem, o seu coração e a sua integridade. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Deus, ele não está preocupado com a quantidade do seu dízimo, mas Deus, ele quer saber se você é uma pessoa fiel para com a sua obra, se é fiel para com o seu reino. Quando você vê a necessidade da igreja e você podendo, né, e se compadece daquela situação e ajuda a obra de Deus, não se preocupe, que nada que você faz para o reino de Deus é em vão. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, nos ajude nas nossas redes sociais. Se o céu é o limite, a igreja está indo para lá. Shalom, Adonai, graça e paz, e até o próximo vídeo.